Bom dia, segundo ano. Bom dia, terceiro ano. Hoje a aula vai especificamente para essas duas turmas, tá? Nós vamos continuar no ritmo da dissertação argumentativa. Então, vimos dissertação argumentativa, vimos carta argumentativa, agora nós vamos ver estratégias argumentativas, tá? É só mais uma reforçada no que a gente já vem falando durante todo esse tempo. E para que vocês possam ter em mente de que a produção, usar a estratégia argumentativa, ela faz uso de todas as disciplinas que vocês estudam. Tá bom? Vocês não têm a noção de que uma aula de história, uma aula de geografia, de biologia, o que quer que seja, ela pode influenciar na sua redação. Que isso, professora? É exatamente isso, tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje, essas estratégias argumentativas. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje de redação está direcionada ao segundo ano e ao terceiro ano, com estratégias argumentativas, tá bom? Olha só, essa matéria a gente já está falando dela há várias aulas. Por quê? Porque quando nós estamos falando de dissertação argumentativa, de carta argumentativa, nós estamos trabalhando as estratégias argumentativas. Eu quero que fique fixado bem na mente de vocês, pessoal, o que são essas estratégias argumentativas, tá? Como vocês podem utilizá-las, de que forma vocês podem utilizá-las. Como eu disse antes, um conteúdo, ele sempre completa o outro. Então, a carta argumentativa completou a dissertação argumentativa, né, porque estavam na mesma linha de pensamento, na mesma linha de raciocínio, e as estratégias argumentativas eu vou utilizar nos dois, tá bom? Então, vamos lá. O que são as estratégias argumentativas? São técnicas e mecanismos utilizados para defender a sua tese, o seu ponto de vista. Isso aqui, esses mecanismos, essas técnicas servem tanto para a dissertação quanto para a carta argumentativa. Vocês tiveram na semana passada a atividade relacionada à carta argumentativa. Dentro dessa carta argumentativa, né, que vocês estavam direcionando a alguém, vocês só tinham assim uma liberdade de escrever em primeira pessoa, mas as outras características são iguaizinhas à dissertação: introdução, desenvolvimento, conclusão e as estratégias. Utilizar as estratégias para defender o seu ponto de vista, porque você tem que convencer, você tem que persuadir a pessoa que está lendo. Então, essas estratégias argumentativas são os conhecimentos adquiridos ao longo das leituras realizadas. Então, quanto mais você lê, mais estratégia argumentativa você vai ter para utilizar. Quanto mais você realiza a leitura, mais base você vai ter para defender o seu ponto de vista. E aí? Olha aí, a leitura, né? A leitura, eu vou ter exemplos, eu vou ter alusão histórica, eu vou ter dados estatísticos, fatos comprováveis, citação do autor, senso comum. Tudo isso que está a partir da leitura, todos esses 6 tópicos aí a partir da leitura, são as estratégias argumentativas, tá? Eu só vou ter base para utilizar essas estratégias argumentativas a partir do momento que eu tiver a leitura como meu princípio. Então, olha só, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar cada estratégia argumentativa dessa. Então, nós vamos começar com os exemplos, tá? Exemplos você vai utilizar dentro da sua produção, né? É como se fosse são citações, né?
essas citações não são bem citações. Espera aí, deixa eu utilizar uma outra forma de passar para vocês. É dar exemplo. Quando você dá um exemplo, você não deixa de citar, certo? Mas você colocar na sua produção um exemplo que esteja coerente com a tese que você está defendendo, com o ponto de vista que você está defendendo. Então, exemplos são estratégias argumentativas. Depois, a alusão histórica. O que é a alusão histórica? É fazer uso da história, né? É fazer uso de todo o processo que tem levado aquele assunto dentro da nossa vida. Então, quando eu disse lá no começo que as aulas, né, de história ou de qualquer outra disciplina é uma ferramenta muito importante, é porque através da aula de história, por exemplo, você tem todo a bagagem para fazer uma alusão histórica. Por quê? Porque você sabe, você conhece toda essa trajetória, como isso surgiu, de onde surgiu, em que país, local, isso é mais frequente, e aí você pode citar, você pode utilizar, né, dentro da sua produção com bastante base. Então, a alusão histórica é muito importante. Podem ser fatos históricos, né, acontecimentos de datas comemorativas, ou algo que você tenha, faça parte do seu tema, né, da sua produção, em que você vai remeter desde o começo dessa situação. Então, isso é alusão histórica. A terceira estratégia argumentativa são os dados estatísticos. Pois bem, os dados estatísticos, quando você utilizar essa estratégia, você tem sempre que dizer de onde você está retirando essa informação. Você tem que apresentar a fonte, tá? Então, segundo o IBGE, de acordo com a ONU, né, de acordo com a Constituição brasileira. Então, quando você for utilizar dados estatísticos, você tem que citar a fonte, porque isso te dá uma credibilidade enorme dentro da sua produção, ok? Bom, então, em relação aos dados estatísticos, sabendo que tem que ser fonte confiável, certo? Os fatos comprováveis, né? Outra estratégia argumentativa é você seguir a ciência, por exemplo. Então, vamos reforçar aí a aula de biologia, de química, né? De ciências, em que nós aprendemos que aquilo ali existe e que foi comprovado cientificamente aquela afirmação ou aquela situação. Então, dependendo do assunto que você está tratando na sua produção, você usar esses fatos comprováveis e você sempre dizer, ó, segundo o estudo da ciência, né, porque está muito relacionado a essa área. Então, a importância, mais uma vez, de se prestar atenção nessas aulas. Depois, nós temos a estratégia de citação de obra e autor. Quando a gente utiliza essa estratégia, não significa que eu tenho que, por exemplo, citar o livro inteiro, perfeitamente, fielmente naquilo que o autor disse, mas eu também não posso inventar, certo? Eu também não posso criar qualquer frase linda, bonita, maravilhosa e dizer que foi Vygotsky, que foi Piaget, que foi Fernando Pessoa. Eu não posso, tá? Eu tenho que ter base, né? Eu tenho que ser o mais fiel possível. Por quê? Por que isso, professora? Porque você não sabe quem é a pessoa que está lendo a sua redação. Você não sabe quem é a pessoa que está avaliando a sua redação.
E aí vamos dizer, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por Carlos Drummond de Andrade. Aí você vai lá, faz uma citação, né, de Fernando Pessoa, que é um autor português, e diz que foi Carlos Drummond de Andrade. Eu, como amante desse poeta, eu já vou te eliminar, porque você já mentiu, você já usou citação, já fez uma referência que não existe, tá? Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção. Isso tudo, mais uma vez, nós só conseguimos através da leitura. Não adianta querermos inventar, tá? E depois, existe essa estratégia argumentativa aqui, por último, que se chama senso comum. O que vem a ser senso comum? Senso comum é uma opinião genérica. Ela não é refletida, não é fundamentada, não é comprovada, não é nada. Ela só é uma opinião que é comum a muitas pessoas, tá? Então, vamos dizer, quando alguém vai na sua casa e faz uma pesquisa, então, o senso comum diz que todas as pessoas utilizam a máquina de lavar num período de tal hora a tal hora. Então, aquilo ali, né, foi uma pesquisa, mas não há uma comprovação disso, né? Houve um senso comum em dizer que as pessoas fazem uso desse equipamento nesse horário. Mas isso não está comprovado, tá? Não está comprovado. Não é não é fruto de uma pesquisa no sentido de estar bem avaliada, tá? É isso que eu quero dizer. Então, eu não posso dizer na minha redação assim, a maioria das pessoas. Não, eu posso dizer assim, segundo o costume das pessoas, segundo o comportamento das pessoas, aí sim. Agora, eu não posso dizer que a maioria das pessoas fazem isso, porque não está comprovado, tá ok? Então, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje, né, com essas 6 estratégias argumentativas e pedindo a vocês, meus queridos alunos, que acessem a plataforma, deem lá o ok, deem lá o recebido, lido, feito, realizado, para que vocês possam ter a presença registrada, tá? Não tem nenhum lugar lá na plataforma que você precise colocar lá a sua biometria, o que você precisa marcar. Não, o fato de você acessar, o fato de você escrever, colocar um comentário, já deixa ali o seu registro. Então, no pdarredepitagoras.com.br, vocês têm acesso a todas as tarefas de todas as disciplinas. Então, não fiquem esperando, aguardando só a atividade que está sendo entregue pela escola, tá? Essas atividades são complementos, mas dentro da plataforma vocês têm várias atividades que vocês podem fazer dentro de cada conteúdo, tá bom? Então, nos despedimos aqui, até a próxima aula, fiquem em casa, tá? E estou com saudade de vocês, meus queridos falantes, 2º e 3º ano. Beijos!